Quem aí trabalha com Git? Quem sabe o que é Git, sabe usar, fazer Git Add, commit, push, usou GitHub? Vamos dar mais básico, só brinquei, sabe? Então, mas já comentou, deu um push em Git? Já. Tá, beleza. Então, quem trabalha com SVN? Eu. Tá, e o resto trabalha com o quê? CVS? Não, Git, todo mundo levantou a mão aqui. Ah, não, tá. Não, é porque a pessoa tava... Tá, beleza. Hoje eu quero falar a parte do Git que geralmente é difícil de achar em explicações pela internet mais simples, tá? Que é como o Git funciona. Por que tem essas três áreas, né? O index, a working area, e é basicamente isso. Não. Tá. E, bom, para começar, eu queria falar que a gente pode dividir o Git em partes, como se fosse aqueles ovos que você vai pondo coisas dentro, né? Então, quando você ouve falar de Git, Distributed Version Control, né? Que é sistema de versionamento de código distribuído e tal. Tipo, vamos esquecer isso aqui e esquece que ele é distribuído. Vamos pensar que ele é simplesmente na sua máquina, local, tá? Então ele virou o quê? Ele virou um sistema de versionamento, não distribuído, né? E aí a gente tira a parte do versionamento. Ele vira o quê? Ele vira um banco de dados de objetos. É isso que o Git é, um banco de dados de objetos, certo? Não sei se vocês perceberam quando vocês fazem os comandos, ele fala downloading objects, compacting objects, extracting objects. Tá? Então, partindo daí, pensando que ele é um banco de dados de objetos, que o banco de dados faz, ele guarda objetos. Então, é isso que o Git faz na sua essência. Então, a gente vai começar dessa esfera menor, que é pensando em como ele armazena as coisas, depois a gente vai entender como ele versiona, quando ele dá as features de controle de versão. E aí no final, se der tempo, eu vou dar uma passada na parte de distribuído, né? Então, e finalizando, o intuito eu vou passar, muita coisa, então não tem como dar um curso disso, eu vou passar nos pontos principais, dando a ideia do que é e como funciona, para que você consiga entender o que você já faz, ou você consiga pesquisar e fazer um curso e entender melhor, tá? Então, para começar, aqui eu estou no diretório limpo, certo? Criar uma pasta. Eu vou criar um repositório Git, um Git init. Agora isso aqui é um repositório Git. O que significa? Vamos abrir essa pasta aqui. Então, eu vou abrir a pasta ali e aí dentro, quando você dá um git init, ele cria uma pasta .git. Ele criou uma pasta .git. Isso daqui é o Git, tá? O Git trabalha numa forma que ele é diferente do SVN, que o SVN ele é um controle de versão centralizado que tem que ter um servidor instalado. O Git funciona completamente standalone. Então, esse projeto que eu acabei de criar aqui, se eu comentar ali no GitHub, ele é exatamente uma cópia disso. Ele é uma cópia desse banco de dados no GitHub, que por um acaso tem uma interface para a gente ver, poderia ter um monte de cópias, tá? Então ele é um negócio que funciona standalone completamente, certo?
Quando eu for falando, se tiverem dúvida, é mais fácil parar, perguntar, porque senão vai acabar esquecendo. Então, o que tem aqui? Ele tem essa pasta Brains, que não tem nada dentro. Hooks, que basicamente isso daqui são aquelas mensagens que ele tem tipo de template. Você pode editar as mensagens. Isso aqui ninguém mexe. É só por curiosidade, tá? A pasta que interessa, na verdade, é essa Objects. E aí tem essa pasta aqui, Info e DAC, que está vazia, tá? Que é onde ele vai armazenar as coisas. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar é o Git, ele armazena os objetos fazendo o chá deles. Ele compacta e gera um chá, né, para criptografia. Um exemplo, se eu fizer aqui, palavra teste, Python, Git, hash, object. Tá, o que é isso? Eu estou fazendo uma simulação para vocês entenderem o que acontece quando você faz os comandos. Então eu peguei a string de teste, o comando echo, ele faz isso aqui. Ele é tipo um sistema de string da linha de comando do Linux, tá? Então eu peguei esse string de teste e hasteei esse objeto, tá? Eu compactei esse objeto. E aí eu quero armazenar ele, então eu coloco -w de write. Beleza. Se eu olhar aqui no objeto, olha, 6F, ele criou uma pasta 6F. Se eu olhar aqui, 6F, certo? Dentro dessa pasta tem um arquivo binário, certo? E você não vai conseguir ver porque ele está compactado, né, em arquivo binário. E aí, como que eu faço quando eu quero ver isso? Eu faço git catfile objeto. Na verdade, se digitar o começo do hash, ele já entende. Eu quero colocar mais fácil. Tá, aí aqui eu tenho que passar um parâmetro. Se eu passar o "-t", ele vai falar para mim que é um blob, tá? Os objetos que o Git guarda, eles têm tipos. E esse tipo de objeto que eu armazenei é um blob. Quem conhece blob do banco de dados aí? Né? Blob é um arquivo binário, basicamente. Tá? Então, é um blob, e se eu colocar um "-p", que é de pretty, né? É de ver, grace, ver, e ele mostra lá teste, certo? Então, encerrando nesse ponto, o que eu preciso mostrar aqui no nível mais baixo, o Git é um banco de dados que armazena coisas binárias. Ele converte as coisas em algo binário, tá? E aí vocês devem saber que um chá é um negócio que você faz o chá de uma string e não tem como você pegar de volta. Se você fizer o mesmo chá se você fizer o chá de um monte de string de teste, é bem difícil você ter colisão de hash. Isso é criptografia. Legal. Agora, continuando isso, eu vou apagar aqui, porque é um projeto que a gente começar. Cria da pasta vazia, git init. Agora. Ajusta a tela. Quando você digita, a gente só vê depois. Mas eu vou botar ali embaixo, viu? Até aí tem alguma dúvida? Não entendeu como Git armazena objetos? Tá, aí você vai falar, puta, mas por aqui que isso serve? Né? Isso é uma coisa que, por exemplo, que o SVN não faz. O SVN, ele grava pastas .svn em cada diretório, enfim, é completamente diferente o jeito que ele funciona. Tá? E agora o próximo passo que eu quero falar é: o Git tem 3 tipos de objetos.
ele tem blobs, que são arquivos binários, ele tem trees, que são basicamente, tree é o tipo de pasta, a pasta é um tree, tá? E ele tem um objeto chamado commit, que é o commit, verdade. Então basicamente ele armazena esses três objetos, ele armazena commits, trees e blobs. Tá? E agora vamos fazer criar um arquivo aqui, sei lá, teste. Vou inserir aqui uma string. Tá? Legal. Nossa, o Git aqui está em português. Muito bem. É um nome bem comum. Tá? Isso, o que ele fala aqui geralmente é que isso é um arquivo untracked, untracked files. Então, basicamente significa que o Git não sabe, ele não segue esse arquivo, ele não faz parte do Git, ele simplesmente está na pasta. Aí ele está te falando, ó, você quer começar a traquear esse arquivo? Legal. Antes disso, eu vou explicar as três áreas do Git. Então, o Git tem três áreas. A Working Area, que é basicamente onde a gente está aqui, que significa o quê? É o diretório de trabalho, é a área menos importante do Git. Então, o Git fica limpando, destruindo, substituindo essa área o tempo todo. Já vocês vão entender por quê que acontece isso. Mas essa área, ela significa isso. É tipo a área de trabalho, é onde ele trabalha. Vai ser, nada que tiver lá é confiável, entendeu? Ele pode, qualquer comandinho que você mandar, ele pode destruir o que está lá. A segunda área, é a área que a gente chama de index, que é a área que você fala, ó, eu quero colocar essas coisas para o próximo commit. E então, por exemplo, eu tenho 10 arquivos. Se eu quero, vamos supor, eu fiquei lá programando o dia inteiro, não fiz commits pequenos, sei lá por que motivo, eu estava testando várias coisas, aí eu tenho 10 file change, né, 10 arquivos modificados, aí eu vou lá e dou um git add em 2 e falo, ó, corrigir esse bug, mais 3, ó, eu coloquei essa imagem nova, e dou um git add nos outros 2 e dou um nome. Então, o index serve para isso, para separar os arquivos que vão ser commitados dos que não estão, dos que estão só modificados na área de trabalho, tá? Beleza, então eu vou adicionar o arquivo git add aqui nele, git status, aí ele falou, ó, tá vendo, ó, eu tenho mudanças a serem submetidas aqui, e basicamente o que eu tenho que falar nessa hora é, você tem principalmente no comando git diff, você pode fazer diff de uma área para outra, vocês têm que dar uma estudadinha nos comandos, mas o segredo é entender bem o que cada área faz e como eu comparo uma área com a outra. Por exemplo, aqui eu preciso alterar mais para poder fazer uma demonstração, mas eu poderia comparar o que está no index com o que está na minha área de trabalho, comparar o que está na minha área de trabalho com o que está comitado no servidor, entre aspas, né, no meu repositório local, né? E vou fazer um commit, então git commit -m, primeiro commit. Deixa eu me configurar aqui então. Legal. E aí o que ele falou? Ó, eu fiz um commit, criei um nó e lá. Ok. Git log consegue ver o que aconteceu. Tá, mas legal. Agora, baseado no que a gente falou anteriormente, o que aconteceu mesmo? Então, se você olhar aqui. Ele já criou várias paradas.
Tá, mas o que são essas? O que ele criou? Então vamos olhar. Essa parte que eu estou passando pode parecer bobeira, mas é uma coisa que você vai gastar meia hora, uma hora entendendo. Depois disso você vai conseguir usar todos os comandos, git reset, menos hard, todos os comandos avançados são baseados em entender isso que está acontecendo aqui. Então, beleza, o que eu vou fazer agora? Eu dei um git log e ele me deu um hash. O que é isso? O que é esse hash? Eu vou fazer git cat file -p de ready commit. Ele falou o quê? Ele falou, quem é o autor do commit e tal, e aí ele tem um tree aqui, ele aponta para um tree, certo? Bem parecido com aí para os objetos. Se você dá -t, você vai ver que o tipo desse objeto é um commit. Então ele é um commit. E aí eu estou olhando o commit. O commit ele aponta para uma árvore. Tá? Então eu vou dar um -t aqui também, que é uma árvore, certo? E agora eu vou dar um -p. A árvore aponta para um bloco, que por um acaso aqui, esse bola aqui, é que o conteúdo do arquivo é bola e o nome do arquivo é bola, mas a árvore, ela guarda o hash do bloco e o nome do arquivo, poderia ser um nome diferente, certo? Aí eu venho aqui, pego isso daqui, que é o bloco, e aí eu consigo ver o conteúdo do arquivo, que é bola. Depois, vocês entenderam isso, senão eu altero aqui. É que o nome do arquivo é o mesmo conteúdo que está dentro do arquivo. Beleza. Ótimo. E por que isso é importante? Você entender isso que está acontecendo. Porque um merge, ele é um commit que tem dois parents, basicamente. Um rebase é outra coisa. Então, você nunca vai entender o que é um rebase e um merge se você não entender o que é isso, que é um parent. Enfim. Tá, legal. Agora eu vou usar a lousa aqui, porque eu não fiz slide. Só pra gente falar um pouquinho disso que a gente acabou de ver, dessa estrutura. Então o que a gente fez? Eu tinha um commit, tá? O commit é vermelho. Aí eu tinha uma pasta, uma árvore, então commit, esse cara, ele apontava para uma tree, que aponta para um bloco. Então, esses são os três tipos de objetos que o Git armazena. E aí, basicamente, agora eu vou simular que a gente está continuando, tá? Esquece, isso aqui é uma estrutura interna do Git, o que a gente vê no Git log nas ferramentas são os commits, tá? Daí, imagina que eu fui lá e adicionei um novo arquivo. O que vai acontecer? Ele vai criar, esse é o commit 1. Quando eu criar outro commit, o commit 2, esse commit vai apontar, ele tem um parent. O único commit que não tem pai é o primeiro, obviamente, que é uma árvore. Esse commit vai apontar para esse, ele vai estar escrito parent. Se você dar um git cat log lá, ele vai falar, o meu parent é esse. E aí, provavelmente, se a gente, vamos supor que a gente adiciona um novo arquivo na mesma pasta
lá, no mesmo nível do blob, ele simplesmente vai criar outro arquivo aqui, o arquivo 2. Ele vai apontar para cá e esse cara vai apontar para cá, certo? Daí vai entrar o outro rolezinho que é meio chato de entender, o que é uma referência no vídeo. Depois a gente pode mostrar lá também. O que é uma branch de verdade no vídeo. Vamos voltar aqui, que é mais fácil. Só é a última vez que eu precisava. Então aqui vocês entenderam o que ia acontecer? Tá, aí pensa no seguinte, eu apaguei essa pasta, só para finalizar. Eu apaguei essa pasta, então basicamente eu apaguei essa pasta e criei outra. Ele vai ter um terceiro commit, que o pai dele vai ser esse. Na verdade é o certo contrário, né? O pai dele vai ser esse. Vai ser criada uma nova árvore aqui. Esse commit vai apontar para essa árvore e provavelmente aqui vai ter um objeto novo que a gente criou e ele vai apontar para cá, tá? Mas se eu tivesse apagado só um desses dois arquivos, ele apontaria para lá, entendeu? Ele armazenou, por isso que é o hash lá, o SHA-1. Esse blob aqui, ele nunca, na verdade, esse cara aqui no passo anterior, ele criaria outra tree, tá? Eu falei errado. E essa tree apontaria para esses dois. Então, basicamente, ele gravou o bola uma vez. Enquanto o bola existir, todos os outros caras vão apontar para ele. Isso aqui é o jeito também que o Clojure e todas as linguagens de programações que são imutáveis fazem, né? Você criou um objeto bola, você gerou um chá dele, você não precisa ficar replicando isso, entendeu? O SVN, se eu não me engano, faz isso, ele cria cópias físicas do arquivo, tá? E então cria o commit, ele apontou para cá, cria o segundo commit, ele cria esse tree aqui simplesmente para armazenar informações da hora, sei lá, algo assim. E aí esse tree aqui vai apontar, o passado nunca muda. Esse tree aqui vai apontar para cá. Daí cria um novo commit, ele vai e ele reutiliza o que já está. Beleza. Então é assim que vai rolando as coisas internamente. Então por isso que quando você commita, se você olhar nas mensagens, ele fala creating objects ou reading objects. Ele está fazendo isso. Tá? Agora vou mostrar um negócio. O que é uma branch? Alguém faz ideia do que é uma branch? O que é uma branch no SVN, que eu me lembro, e faz tanto tempo que eu não trabalho com isso, eu nem lembro, mas se eu não me engano você criava pastas físicas na máquina. Se tivesse 10 branches, você tinha 10 pastas. Né? Qual é o esquema de trabalho? Outra vez ele parou sozinho. Tá, e aí dessa história toda que eu tava falando, tem uma outra coisa que a gente não falou ainda. O que é o master, né? O que é o head? O que são essas coisas? Então se você olhar aqui, agora, em status, ele está falando, você está no ramo master, na real, né? Então, porque quando você cria o repositório, ele cria o master, que na visão básica de quando você aprende o que é master, que é uma branch e tal, tem toda aquela visãozinha de que é um galho, não sei o que. Agora a gente vai esquecer isso e pensar no que realmente é a branch. Então, se eu olhar na pasta, o Git, ele tem aqui graphs. E aí tem uma pasta chamada heads. E aqui tem um master. Simplesmente tem um hash aqui. Curioso. Então a gente vai lá, git
catfile -p, vou dar uma olhada aqui e ver que ele aponta para uma árvore tal, mas eu quero investigar isso, vamos fazer o int log. Tá vendo? O hash do último commit então assim, basicamente a master ele é um arquivo que tem um hash para um commit qualquer. Então, agora se vocês forem pensar, eu crio branch, eu crio um arquivo que aponta para um commit. É isso que é um branch, tá? Aí tem um aqui que é o head, tá? Que é o famoso head, ele que vem em alguns comandos. Então o que ele tem dentro do head? Ele falou, ó, o head aqui aponta para master, certo? E master aponta para o commit, no caso o último. Então vamos ver a movimentação aqui. Eu vou fazer git criei um arquivo, git add, git commit, -m. Agora, simplesmente vou olhar aqui no git log, o hash do segundo commit começa com D2. Master está apontando para o último commit. Certo? Então, o processo de commitar consiste em salvar os novos objetos, blobs, trees, não sei o que, e mover o master que estava apontando para o commit para o novo commit. Isso é o que o commit faz, na real. E, legal. Com isso, a gente pode criar branch, checkout, -b, nova branch. Certo? Aí eu faço aqui log C2. Eu coloquei um ponto errado. Essa é a branch, a C2. Né? Então, branch são simplesmente arquivo texto que apontam para um commit naquela árvore, naquele banco de dados de commit. Então, por isso que os repositórios commit são muito leves, porque eles não ficam replicando objetos, basicamente. E é assim que funciona em Clojure, em qualquer linguagem que fica usando objetos imutáveis. Então, quando você quer uma string A, em Java é assim também, a string ela é imutável. Então todo mundo aponta para esse A de alguma forma, nunca é criado dois objetos iguais. E é igual por causa do chá, que identifica se uma coisa é igual. Então, mas o hash ele é baseado no conteúdo do arquivo ou não? Você precisa criar dois arquivos com o mesmo conteúdo, eles vão ter o mesmo hash? Exato. Vai ter Exato. Tá. Ele nunca vai criar dois, ele vai usar o que já tem. Tá. E daí, então isso é branch, são esses arquivos. Aí, voltando lá no... tá, então um negócio interessante que a gente tinha olhado lá o head, né, o tal do head. Se eu olhar o head aqui, olha lá, agora o head aponta para a nova branch. Então o head, ele é qual referência eu estou usando agora. O head está apontando para master, ele está apontando para branch 1, branch 2, branch 3. Então o comando git checkout, que troca de branch, ele simplesmente altera. Você pode alterar esse arquivo na mão, ele vai funcionar. Você não precisa rodar aqui no git checkout. Você altera esse arquivo na mão e aí você vai falar em qual, para qual branch você está apontando, que é aquele arquivinho lá. Aí, voltando aqui no desenho. Então, a gente tem o head,
certo? O head aponta para um branch, né? E no caso, vamos supor ali naquele exemplo que a gente está, aqui é o novo branch, tá? E aqui é o master. Na verdade, aquela situação lá. Naquela situação que a gente parou de usar ali, o head estava apontando para a branch nova e a master estava, sei lá, estava lá parada. Então vamos agora que entendendo que são referências, entender o que aconteceu no primeiro commit. Então eu tinha o head e o master apontado para cá, simplesmente eu fiz as minhas alterações, adicionei ao index, comitei, ele criou um novo commit, salvou os objetos, moveu a referência master para esse commit novo e o head, como já estava na master, continuou lá. Então, alguém não dúvida do que é o head, do que é uma branch agora? Não? Tá. Beleza. Feito isso, aí agora eu vou voltar, assim, só para acabar a base, eu vou voltar agora a falar um pouquinho da parte do distributed do Git, né? Então, isso é o banco de dados inteiro, o Git standalone, tá? Daí, se você quisesse trabalhar com outra pessoa ou no GitHub, o GitHub é uma cópia disso daqui, óbvio, né? E daí, vamos supor que no GitHub tem uma branch nova chamada nova branch, tem uma ali, sabe? GitHub, ela chama. Quando você tem um comando chamado git remote add, git remote add, aí você passa o GitHub lá. Isso fala o quê? Tem um arquivo lá chamado .gitconfig que fica essas configurações que pode estar ali na mão também, em vez de ficar dando aqueles gitconfig, -global, não sei o que lá. Isso fala para o Git, ele fala o seguinte, ó, adicionei um repositório remoto. Aí o Git tem uma função de tracking. Quando você cria um projeto no GitHub que ele faz aquele git push origin master -u, aquele -u eu quero que a minha master daqui esteja traqueando a master do GitHub. É o upstream que eles falam. Então, aí com isso, o Eclipse, as IDEs que você usa, ele consegue saber que você está um à frente, um atrás. Tá, e como isso funciona? Aí vai entrar no comando git pull. Git pull ele é uma junção de dois comandos, que é o git merge com o git fetch. E git fetch é o quê? Eu tenho um repositório GitHub que tem essa branch que eu não tenho, então eu falo git fetch. Aí eu tenho que falar da onde. Normalmente se chama origin, mas poderia ser qualquer outro nome. Ou seja, eu falei que origin é o GitHub. E eu poderia seguir, por exemplo, quando você forma um projeto open source, você tem que seguir, você tem que ter o seu origin, né? Que é o que você está alterando, e você tem que seguir o projeto original para você poder pegar as alterações, certo? Aí você tem dois, você tem, normalmente chama origin e é upstream mesmo, o nome dessa branch de seguir fork. Esse eu não tenho certeza, mas eu acho que é upstream a convenção. Você sabe open source? Bom, mas tem um padrão para você fazer essa segunda branch. Tá? Então, quebrando o Git pull em duas partes, o que eu vou fazer? Eu vou falar, ó, Git pull, origin, master, que é a branch master de lá, do GitHub. Só que quando você faz aquele Git pull, aquele Git push -u, ele já seta para você que nessa branch master, o upstream dela é a master do GitHub. Aí que você pode dar aquele Git pull sem passar o origin master, porque já sabe qual que é a branch remota que está traqueando. Mas eu vou que não ia tocar muito nessa parte de remote. O que eu quero falar que é pertinente aqui é o seguinte:
quando você fala git pull origin master, o git fetch origin master, ele vai nesse cara e ele vai olhar lá, tem uma branch chamada GitHub. Ele vai vir para cá nas suas branches, ele vai copiar o quê? Ele vai criar uma branch chamada origin barra GitHub, tá? E ele vai fazer um download de todos os objetos que precisa, que não tem aqui. Provavelmente ele vai criar um objeto 4 ou 5 aqui e colocar uns commits também, umas árvores e tal. E simplesmente aí você baixou. Só que depois que você baixa os objetos, aí o git pull já faz um merge, né? Ou seja, vamos supor que alguém comitou um arquivo novo. Quando você dá um git pull, ele pega esse arquivo novo, salva na sua máquina e faz um merge com a branch que você está, automaticamente. Mas falando nesse contexto que a gente está falando aqui, ele baixa os objetos, cria a referência remota ali e faz um merge da sua que você está agora com aquela, para que, tanto que às vezes ele dá um merge commit, faz algumas coisas assim. E essa parte acho que é uma dúvida que geralmente o pessoal tem, tipo a Mist, o que é o remote. Mas ele simplesmente baixa os objetos, grava no banco de dados do Git e grava as referências com origin barra as branches de lá. É que eu não falei do merge e do rebase ainda, então isso não faz muito sentido eu ficar explicando exatamente como ele junta as coisas, mas o que importa é quando você faz um fetch ou um pull, ele baixa os novos objetos e as novas referências, que são basicamente um arquivo com uma referência com commit. É isso. Mas agora antes de ir pro merge. Tem uma coisa que é curiosa e interessante, que é quando você começa a criar várias branches, várias coisas, você começa a ter outros commits, né? Pra cá, pra lá, não sei o quê. Vamos supor que nessa mesma estrutura a gente tem um commit aqui. A gente tem vamos supor que de alguma forma esse commit aqui, é que aqui não vai ficar claro. Vamos supor que eu tenho 2 commits aqui. É que tem que ser um V. Esqueça, quando eu fizer isso no slide bonitinho vai ficar mais fácil. Vamos supor que aqui teve uma divisão para cá e um para cá. Tem mais um. E aí, aqui tem todo mundo bonitinho, apontando. Só que aí vamos supor que aconteceu o seguinte: alguém deu um git reset hard que volta no tempo, né? Então, o que é o reset, né? O git reset, ele pega a referência, vamos supor esses dois, né? Lembrando, um detalhe muito importante aqui cada commit tem um pai, ele é filho do outro, tá? Então, ele pegou aqui a branch X e com o reset, ele falou, eu quero que o X aponte para o anterior, certo? Basicamente, ninguém mais aponta para esse commit. E aí, esse fez um merge aqui e seguiu a vida. Esse cara aqui, ou mais de um, ficou no limbo. Basicamente, não tem como chegar nele. Nunca mais. A gente tem um garbage collection como Java. De tempos em tempos, ele olha os objetos, não só commits, todos esses aqui, que não são usados e elimina. Certo? E essa é uma coisa que é interessante. E, além disso, legal. Todo mundo tem essa situação aqui de você estava apontando para cá, voltou para trás, fez um merge e ficou unreachable, acho que é o nome disso, né? Não, é inalcançável esse objeto. Daí uma das features avançadas, quando você realmente avançado e tal, eu já falei do reflog, git reflog, esse comando, assim, tá, isso é o quê? Tem um comando que você consegue fazer tipo um git log, né? É o git reflog dessa referência X aqui, tá? E aí você consegue tipo ver tudo que aconteceu com esse X, para todos os lugares que ele apontava, e com esse negócio você consegue voltar para esse cara.
se você fizer rápido o suficiente antes dele ser coletado pelo lixo, certo? Tanto que, eu não sei quem já fez isso, às vezes você está trabalhando, aí você volta para um commit lá atrás, aí você faz git checkout e o hash do commit. Aí ele dá uma mensagem, ó, você está num head detached. Não sei quem já viu isso. É basicamente porque você está num lugar que o head não está apontando para nenhuma branch. O head está apontando diretamente para um commit, ele não está apontando para uma referência. Bom, é basicamente isso. Algum tem uma dúvida dessa parte? E sem entender isso aqui, basicamente não tem que usar os comandos, a não ser naquele estilo de tipo, eu quero voltar um commit para o transação do overflow que eu quero colar e torcer para não apagar algum defeito, certo? Então, o que eu ia falar era mais isso mesmo. Eu não sei se deu para vocês entenderem. Sem entender isso aqui é bem complicado aprender o bit em si, e não é complicado o sistema. Se você for olhar essa estrutura de persistent data structure, é bem parecido como se fosse um sistema operacional, o Linux Torvalds Space. Então, basicamente, é tipo um atalho. Alguém usa Linux aqui? Sabe o que é o link simbólico? Então, é como se fosse um monte de link simbólico, uma coisa apontando para a outra, assim funciona. Daí, para finalizar, eu não vou avançar muito, tá? Eu vou só dar uma noção do que é realmente um base e o que é um merge, tá? Dado isso que a gente falou, tem dois operadores que provavelmente vocês vão achar nos comandos, que é o til e o circunflexo. O que isso quer dizer? Esses operadores eles são baseados no head, tá? Então, se o seu head está apontando para o último commit da branch master e você fizer um git reset -hard head til 2, ele vai andar 2 commits para trás, basicamente. É isso que ele vai fazer. Então você tem que pensar, o meu head está apontando para a branch, o meu head está apontando para a master. Eu quero voltar 2 commits, ou dar revert de 2 commits, fazer alguma coisa, não é isso. O til, se você fizer o til 2, vai funcionar a mesma coisa. A diferença é que o til ele aponta para o parent. Quando você tem um merge, o merge é assim, você tem aqui os commits, isso é um merge. Esse commit tem 2 parents, e aí na hora de, esse é tipo o pai 1 e o pai 2, aí o comando fica bizarro, que é git reset -hard, porque eu tô aqui, tá, e eu quero voltar pra cá. Aí vai ficar git reset -hard, aí você escrever head, vai voltar 2 e o parent 2, daí ele vai vir pra cá. Entendeu? Um controla o parent e o outro. Então, assim, isso aqui tô falando mais para vocês brincarem, se acostumarem. Pode ser head 1, til 1 aqui, porque eu não estou fazendo a conta direito, mas o til serve para ir para trás e o circunflexo para escolher o parent, que no caso só com merges que acontece, né? O rebase tem um parent só. Tá, beleza. Só aqui alguma dúvida sobre o til e o circunflexo? Para descobrir o parent, qual foi o mano que o Git catch file. Ah, o catch file. Então, você dá o catch file no commit, ele vai falar, ó, parent. Ele vai ter, ele dá o... ele dá o parent e dá a tree que ele aponta. Tá, agora vamos no merge, primeiro, que é o mais fácil. Você tá aqui, indo nos commits, agora esquece toda aquela parte interna, estamos falando só dos objetos de commit. E aí, divergiu aqui em algum tempo, tá? E aí você quer juntar. Aí o que é o merge em si? Quando você faz git merge, é branch tal para branch tal. E todos esses comandos que eu estou falando, o git diff, o git log,
você consegue comparar duas branches, que nada mais são que apontar para dois commits. Era isso que eu tinha esquecido de falar. Tinha todo aquele emaranhado de coisas que eu tinha desenhado aqui. Cada commit, ele é um snapshot do código como ele estava naquele momento. Então, por isso que eu falei que o working area é desprezível. Quando você faz um git checkout num commit ou em qualquer coisa, um commit aponta para blobs e trees, que simplesmente é o snapshot do código, zipado e um chá. E ele simplesmente explode aqui no working area. Por isso que o SVN tem um monte de pasta de código, de branch, e o Git, na hora que você troca de branch, ele simplesmente transforma. Ele dropa o working area inteiro e restaura o snapshot da branch, do commit que você selecionou. Tá? E aí, beleza. Então a gente tem aqui esse commit e tal, aí divergiu aqui, criaram duas branches. E aí, na hora de juntar, vamos supor que aqui eu coloquei o arquivo A e o arquivo B. Simplesmente, quando você fizer git merge, a branch é outra branch, ele vai criar um merge commit. Aqui, ele vai falar que tem dois parents, né? Lembrando que esses commits apontam para os blobs e trees. E ele não tem nada dentro, basicamente. Quando dá conflito, fica nesse commit aqui a resolução do conflito, que provavelmente é uma nova tree, apontando para alguns objetos antigos e alguns objetos novos. Certo? Isso é um merge. Não duvido que é um merge. Tá. E aí, quando você quiser fazer o reset, o que o comando reset faz? O git reset, ele tem algumas opções. O padrão, se você não passa o menos hard, é o menos soft, se eu não me engano, ele restaura para o index. Basicamente a diferença é mixed, soft e hard, as opções dele. Um ele joga no working area, o outro ele joga no index, e o hard ele apaga o index e o working area, ele zera mesmo. Ele zera, move o head para o commit que você mostrou, e é isso. E aí solta um reflog para você conseguir recuperar alguma cagada que você fez, basicamente. E daí quando você faz isso, tem um merge commit aqui. Isso, eu não sei, depois antes, que a minha máquina não funcionou o adaptador ali, então não dá pra mostrar, mas tipo, você fica, eu não gosto de merge commit, tem gente que gosta. Qual que é a vantagem do merge commit? Ele não mente, basicamente. Realmente ele fala tudo o que aconteceu, sabe? Ele não edita o histórico, ele mantém a história. E aí, com o tempo, começa a aparecer aqueles acordeon, né? Tipo, os gráficos do Git ficam tipo tudo... Quando você olha numa ferramenta gráfica ou alguma coisa assim. Lógico, se todo mundo souber usar a ferramenta, que geralmente não é verdade, o histórico pode ficar bom com merge ou com rebase. O que o pessoal fala é, ou você usa, isso é a regra meio que geral, ou você usa só merge ou você usa só rebase. Na verdade, eu não concordo muito, eu gosto de usar rebase quase o tempo todo, mas tem horas que eu acho legal usar o merge. Por quê? Explicar o rebase aí eu falo mais dos trade-offs. Deixa eu te perguntar então, quando dá conflito, ele aponta para os dois arquivos que está diferentes, vamos supor. Sim. Aí eu tenho que resolver esse conflito. Sim. Ele vai, eu vou resolver, ele vai gerar, por exemplo, um novo commit, ele vai atualizar a árvore. Sempre ele gera um merge commit. Se não der conflito, o merge commit vai ficar vazio. Se der conflito, a resolução dos conflitos vai ficar naquele merge commit. E aquele commit, ele tem dois files. É isso. E isso faz o que? Preserva a história. Se você quiser subir nos parents, você vai saber o que aconteceu para dar aquele merge, por exemplo. Tá. O rebase, ele é assim. Você tem aqui, de novo, o mesmo desenho. Ele vai pegar esses dois caras, né? Vai pôr numa área temporária, vai mover, né? É que assim, não adianta eu ficar falando os comandos, que na verdade, por exemplo, geralmente quando você desenvolve, você cria uma branch. Tem um master lá, eu crio uma branch, faço minha parada. Daí eu nunca posso fazer rebase na master. Eu tenho que fazer git rebase dentro da minha branch com a master, pra quê? Pra eu arrumar o histórico na minha branch. E aí depois eu jogo na master tudo bonitinho. Senão, mano, se der push, isso aí caga todo mundo que tem clonado o projeto. Mas, enfim,
Como eu falei, não vou entrar muito nesses detalhes. Mas o ponto é, o Rebase, ele pega esse conteúdo aqui, põe numa área temporária. Claro, como os brains saíram daqui, isso aqui na hora que ele joga pra cá, fica perfeito. É a continuação do master. Depois ele pega esses dois commits aqui que estavam num lugar especial e joga em cima aqui. E daí não tem o merge commit. E daí fica assim. Os projetos que usam Rebase ficam todos retinhos, certo? Só que na verdade ele não faz. Essa é a explicação besta, né? Na verdade o que ele faz é, esses commits continuam existindo no mundo, porque eles estão gravados no banco de dados. Ele não deleta nada se tiver referência para ele. Enquanto você não deletar aquela branch temporária, ele vai existir. Ele simplesmente copia os objetos para cá com um SHA novo. Por quê? Porque o SHA é gerado com base no conteúdo do objeto na hora também. Então, você que perguntou isso? Então, por exemplo, você fez uma string chamada bola. O SHA dela sempre vai ser o mesmo. Mas o commit, que tem o nome do autor, a data e aponta para aquele objeto, tem um SHA diferente. Então, mas o objeto vai permanecer o mesmo. O objeto ele fica lá. Então o objeto vai continuar aqui, ele vai criar um novo commit com um novo hash apontando para o objeto anterior. Beleza. Então, esse é o Rebase. Aí a vantagem é que fica alinhadinho, então você consegue ir lendo o que aconteceu. Daí você toma cuidado com os nomes dos commits que você faz. E tudo isso daqui você pode configurar. Então, pensa no seguinte, você fez uma branch aqui que tem uma feature de comentário no seu site. Assim. Se você fizer um Rebase, esses commits azuis vão para cá. E aí, simplesmente você vai ler dessa forma. Dependendo do que você fez, faz sentido ou não. Por exemplo, um fix. Ou uma feature pequena. Eu posso transformar todos esses commits num commit só e colocar feature de comentário. É uma opção. Aí essa é a opção que eu gosto de usar o merge. Quando são features pontuais fechadinhas assim, não, de criar uma branch aqui, só que eu vou fazer o quê? Eu faço um git merge, menos no FF, que é não fast forward, e aí no git log ele fica a perninha aqui e mostra exatamente quando voltou. Então se você quiser olhar como foi feita essa feature, só nesse caso eu gosto de usar merge, não é entendeu? O que o pessoal fala é usa merge ou usa Rebase, eu gosto de usar cinza. E, bom, isso é uma opção do que você pode fazer, tá? E, como eu te falei, o merge, ele te dá essa opção de não mudar o histórico, de ser a verdade. Outra coisa que ia falar, o que é um fast forward, na verdade, né? Então, isso é importante. Então, dado que a gente tem duas branches aqui, você está desenvolvendo, aí aqui criou-se duas branches. Tá? Beleza. Se você for mergear daqui para cá, ele simplesmente vai falar, cara, não dou nada, tipo, eu não vou fazer nada, eu vou simplesmente mover isso daqui para cá, isso é o fast forward, certo? Ele vai puxar esse commit para cá. Puxou, legal. Certo? Na hora que eu vim colocar esse para cá de volta, o parent desse commit é esse aqui. Não tem como fazer fast forward, entendeu? É aí que vem o Rebase e o merge, entendeu? O ponto é que nesses casos, por exemplo, da feature de comentário, eu posso forçar, eu posso falar, mano, menos no FF, eu não quero que faça fast forward, faz a perninha para separar, aí você controla. Bom, é isso que rola. O Rebase tem um negócio interessante que é o Rebase interativo. Que basicamente o que é? Vamos de novo nesse exemplo. Você tem aqui a sua linha, aí veio uma branch e fez a feature de comentário aqui. Tá? Daí você foi lá e escreveu fix, sei lá. Tem que escrever fix. Tá, primeiro commit, segundo. Você deu vários nomes de merda aqui. Quando você acabou de fazer uma cagada, tipo, quero mudar o tom. Cagada, né? Colocar lá, increase inversion. Tipo, você mudou um número. Meio cagado isso. O que você pode fazer? Que é o mais simples, que é o que o pessoal geralmente faz. Git commit menos amém. O que isso faz? Entendendo o comando. Ele pega o quê? O head, que está apontando
para branch, né? Para referência que é só branch, volta para o commit. Ele cria um novo commit. Ele cria um novo commit, aponta para esse commit e esse commit é o commit anterior para o novo. Aqueles dois commits, os dois commits cagados continuam existindo, ele cria um terceiro e move os ponteiros para lá, certo? Então o git commit amend ele é um mini rebase. A característica do rebase é ele muda os hashes. Por que isso é ruim? Porque pensa no seguinte, eu estou desenvolvendo com ela aqui. A gente deu o pool, tá os dois com o mesmo banco de dados, então o último commit tem um hash A. Ah, legal, aí estamos desenvolvendo lá, ela foi lá e meteu um amend, deu um git push "-f", que é aí que você tem que dar o git push "-f", porque o GitHub rejeita. Ele fala, ó, o último commit aqui era A, não é mais. Você alterou para B, porque você fez amend e ele mudou o hash do commit. Daí você tem que dar um git push "-f", aí o A fica pro garbage collection do git, ele fica um reachable aqui, não dá para alcançar mais ele, só com git reflog. E daí você tem que dar um "-f", e aí na hora que ficou tudo bem, ficou lindo no GitHub. E aí na hora que ela dá o pull, ela merge na máquina dela. E aí se isso é 20 pessoas, deu 20 pessoas. Por isso que rebase e amend, todo que mudar o histórico, você tem que fazer local antes de dar o push. E aí que entra um dos pontos, que às vezes quando a equipe é grande e o pessoal não quer pensar muito, você fala, não, todo mundo faz merge, porque merge não muda o hash. E aí não dá merda. Beleza. E aí, ainda nessa história, então, o amend ele é um mini rebase. O rebase "-i vai fazer o seguinte, quando você rodar, ele vai simplesmente listar todos esses commits para você e vai falar, legal, o que você quer fazer? Aí você tem algumas operações, você pode tipo, aglutinar esses dois commits em um só, você pode aglutinar todos esses commits em um só, ou você pode pegar um commitão e dividir em dois. E aí você simplesmente comita isso, ele altera os hashes dos commits, e aí você reescreve a história de uma forma que qualquer pessoa que queira entender o que está acontecendo, mesma história, você fez você trabalhou o dia inteiro, vai ser, mano, tá no fim do dia, não comita no outro dia. Então, prepara, faz o que você quer. Uma outra abordagem para, por exemplo, quando você deixa as coisas no working area, é muito perigoso. Como eu falei, ele fica restaurando snapshot. Você manda um comando fazer uma merda e perder o que você está fazendo. Né? Eu não falei do stash, porque o stash é outro mundo. Ele é a quarta área do Git e ele é, tipo, não é só Git stash pop e Git stash, tem muito mais coisas. Mas não faz sentido falar disso agora. Mas o que eu quero dizer é, se você, o ideal, você pode ir comitando fix, escreve todas as merdas que você quiser lá, não precisa comitar, pensar para comitar. Mas, cara, antes de dar o push, você olha e fala, peraí, não, rebase "-i. Peraí, esses dois commits aqui é a nova imagem, o novo header, isso aqui é um fix, isso aqui não sei o que lá. Ele arruma histórica e aí sim dá o push. Então, é isso que é o rebase interativo. Né? Rebase interativo vou reescrever a porra toda. É isso. Tem mais algumas coisas aí, mas assim, senão vai ficar muito pesado. Então, só recapitulando, sumarizando. A gente entendeu que o Git é uma quantidade de objetos, ele guarda commits, logs e trees. Uma branch é muito diferente do que é uma SVN, uma branch é um arquivo de texto que aponta para um hash do commit. Né? O head ele aponta para a branch corrente. As referências remotas são um arquivo de texto que aponta também para um hash de commit, referente ao origin master, por exemplo. E quando você dá um git pull, ele baixa os objetos e grava local e faz os apontamentos. E que a diferença do merge e base é, o merge tem dois parents, não um histórico, e o base você pode reescrever tudo, alinhar, e você pode usar os dois juntos. Nesse esquema que eu falei, que eu só uso rebase para tudo, quando eu quero separar uma parada, eu forço o merge commit para lá. Entendeu? Você entende, o merge commit sempre vai existir quando você fizer merge. Tendo ele alterações por conta de conflitos ou não, ele vai estar lá, mergeei A com B, mergeei A com B. Bom, é isso, galera. Bom, o Felipe vai falar aí, e na real, que é festa de empresa mesmo, então, comunicação.